a ponto dele falar com ele mesmo, ele se perguntar: por que está batido a minha alma, por que se perturba dentro de mim? E aí ele agora começa a aconselhar a sua própria alma. Ele fala: olha, espera em Deus, espera neste Senhor, porque ainda nós vamos louvar o nosso Deus. Querido, o drama da depressão é um assunto atual e tem ocorrido e acontecido em muitas casas, em muitas famílias, onde muitas pessoas têm tratado isso com um pouco assim de, talvez desprezo, talvez tratado assim como sem importância, mas a verdade é que isso tem acontecido com muita facilidade e com muita intensidade em muitas famílias e em muitas vidas, e principalmente também em famílias de vidas cristãs. Tem muitas pessoas no nosso meio que têm vivido e convivido com isso há muitos anos. Então é importante nós, como cristãos, aprender um pouquinho sobre isso daqui. Talvez nós estamos falando aqui, existem pessoas aqui, ou você conhece pessoas que têm passado por situação semelhante, têm passado por situação que tem feito sofrer. A aplicação da revista aí está dizendo o seguinte: olha, às vezes as palavras de uma pessoa próxima são como colete salva-vida, que nos salva das profundezas que tenta nos tragar e engolir. Às vezes as palavras de uma pessoa, essa pessoa próxima, é como um colete salva-vida. Tiago, ele nos diz que quando nós conversamos um com os outros, nós somos sarados. Então, querida, é importante você que percebe ou tem maturidade para isso, ou tem conhecimento para isso, você poder ser o colete salva-vida de alguém e talvez está aí entrando em uma cisterna cada dia mais funda e não sabe como sair. Talvez as suas palavras, palavras de sabedoria, palavra de Deus que o Senhor vai estar dando a você, será suficiente para poder ajudar uma vida, será suficiente para poder resgatar uma pessoa que tem sofrido tanto com este drama. Lê para nós aí, Renato, nosso texto básico, que é 1 Reis, capítulo 19, 1 ao 4. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Irmãos, olha aí, quando nós lemos esse texto, nós vemos muitas pessoas falando que Elias caiu em depressão quando ele pede para que o Senhor tire a sua própria vida. E é interessante a gente analisar o seguinte: se Elias quisesse morrer, por que ele não ficou lá? Jezabel certamente mataria ele. A pessoa que está numa situação como essa, querido, ele não quer morrer, ele quer uma saída, ele quer sair do problema. E aí nós vemos agora um grande homem de Deus, e esse aqui é questão de você pontuar. Nós vemos aqui um grande homem de Deus, que Deus usou poderosamente, com milagres, com maravilhas, e aqui nós vemos essa pessoa, este homem de Deus, cair em uma situação depressível, cair em uma situação de talvez uma crise de pânico, ou talvez para algumas pessoas dizem ser a própria depressão. Importa que ele estava com seu coração abatido, irmãos. E é isso que eu quero falar para você, que muitas vezes situações semelhantes vai vir sobre nós, situações assim, para bater a nossa alma, bater o nosso espírito. E aí nós precisamos agora entender se isso é apenas uma tristeza profunda, ou se isso é uma depressão, seja ela leve, seja ela moderada, seja ela grave. E aí nós precisamos entender o que é isso. Este homem
de Deus, que a Bíblia chama ele aí de Elias o Tesbita, esse profeta do Senhor, a depressão havia chegado em sua vida, mas aí nós vemos algo muito importante que precisa acontecer em nós. Nós precisamos, querido, também, nós vamos falar sobre isso, sobre a questão de ser clinicado, de medicamento, mas uma coisa que nós não podemos esquecer, querido, que o nosso Deus, Ele tem a intervenção divina para as nossas vidas nesse momento. Você não pode descartar o medicamento, você precisa usar. O Senhor também cura através da medicina, o Senhor também cura através de remédios, tá? E o Senhor também, Ele derrama a intervenção dEle sobre as nossas vidas. Então vamos lá para a gente entender um pouquinho sobre essa lição. Qual que é a meta específica dela? Primeiro, entender os conceitos básicos sobre a causa dos sintomas da depressão. Primeira coisa que nós vamos então estar falando aí é tentar entender, tá, esse conceito aí. Segundo, descrever os princípios e os principais tipos de depressão. Quais são eles? São muitos, mas nós vamos tentar descrever alguns deles aqui. Terceiro, relacionar as formas de prevenção e tratamento da prevenção. Aqui tem uma estrutura da lição que nós vamos estar falando, tá? Entendendo melhor a depressão, nós vamos estar falando ali sobre o conceito. Deixa eu ver aqui que está maior. Então a estrutura da nossa lição é essa aqui, irmãos. Primeira coisa, primeiro tópico, entendendo melhor a depressão, e nesse tópico nós vamos falar o conceito dela, causas da depressão, sintomas da depressão e quais são as suas complicações. Segundo tópico, tipos da depressão, se é leve, se é sazonal, se é pós-parto, bipolar ou DTM, depressão maior, tá? E depois, finalizando, prevenção e tratamento. Como prevenir, quais são os sinais de alerta e os diagnósticos da depressão. Então, querido, a depressão, ela não escolhe vítimas pelo seu grau de instrução ou por situação econômica. Ela não seleciona a pessoa. A depressão, ela vai castigar tanto pobre, tanto rico, tanto anônimo, tanto tem dinheiro, sem dinheiro. A depressão, ela vai estar castigando essas pessoas aí. Olha aqui o que Drauzio Varela fala. Lê para mim aí, Renato. Depressão é uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente que produz alteração do humor caracterizada por tristeza profunda e forte, sentimento de desesperança. Essa daí é a definição e o conceito que Drauzio Varela, esse médico bem conhecido aí, ele traz sobre a depressão, tá? A OMS, querido, da Organização Mundial de Saúde, ele diz que a depressão ela é classificada como a principal causa de incapacidade no mundo. A depressão atinge mais de 300 milhões de pessoas no planeta Terra. E ele diz o seguinte ainda, alguns pesquisadores, ele diz que se nós não reservarmos um tempo para nós sentirmos bem, para nós tratar a nossa vida enquanto estivermos bem, nós vamos ter que tirar um tempo para tratar ela quando estiver mal. Então nós precisamos olhar para nossas vidas e ver alguns sinais que você pode estar, talvez, caindo. Depressão leve, moderada ou grave. Esses 3 tipos de depressão aí. Especialista diz que a depressão pode ser provocada por uma disfunção bioquímica no cérebro, tá? Mas nem todas as pessoas têm essa predisposição genética do mesmo modo, da mesma forma. Nem todas as pessoas, a reação vai ser igual. Alguns fatores podem funcionar como um gatilho para acionar essa crise da depressão na vida dessa pessoa. Pode ser ela aí, traumas de infância, coisas que aconteceu lá na sua infância, lá nos seus 7 anos, no 8, você quando criança ainda, estresse físico, estresse psicológico, consumo de drogas lícitas, seria bebidas alcoólicas, consumo de drogas ilícitas, cocaína, algo desse tipo. Tudo isso pode ser um gatilho, irmãos, para poder provocar, então, a depressão
para essa pessoa que já tem uma predisposição genética. Você está me entendendo? Essa pessoa já tem essa predisposição genética, e isso agora pode se tornar um gatilho quando ela começa agora a fazer uso de medicamentos, tá? Alguns tipos de medicamentos. Então, tudo isso pode ser um gatilho para poder acionar a depressão na vida dessa pessoa. Olha o conceito que a revista dá. A nossa revista fala, olha, a depressão é conhecida como a doença do século, também é chamado de mal triste, tá? Também é conhecido como mal triste. É uma doença psiquiátrica que leva a pessoa a um estado de tristeza, de desânimo e falta de esperança pela vida. E existe 3 estágios, o leve, o moderado e a grave. A depressão leve pode ser controlada sem medicamentos, tá? Sendo tratada com terapias, com exercícios físicos. E agora, a de nível moderada e de nível grave, ela precisa ser tratada e prescritas por psicólogo, por psiquiatra e por medicamentos, terapias, e ela precisa ser tratada desta forma. Então, esses 3 tipos de depressão existem, leve, moderada e grave. Nós vamos estar falando sobre elas aí. Então, vamos entender aí melhor a depressão. Falamos aí o conceito da revista, tá? Causas da depressão. É uma doença multifatorial, ou seja, ela não tem motivo certo. Por que aconteceu? Por que isso chegou na minha vida? Por que eu estou assim? Não tem uma definição para isso, tá? Ela acontece, pode selecionar um gatilho, aquilo que nós falamos aqui anteriormente, um gatilho na sua vida, alguma coisa, um trauma do passado, algum estresse, a pessoa está em um nível de estresse tão grande no trabalho, escola, na família, estresse emocional, físico, e aí aciona um gatilho que pode ser ele leve, moderado ou grave. Esse gatilho agora, essa pessoa tem que identificar isso aí, procurar ajuda por especialista para ser tratado, para ela entender que grau, que nível é esse, que estágio é esse, que estágio de depressão é essa que eu estou vivendo. Então, o estresse, como eu disse, pode ser então um gatilho para essa pessoa que já tem também disposição, uma predisposição genética. Está lá no organismo da pessoa. Está lá transmissores que ele tem no organismo dela que vai agora funcionar como um gatilho. Uma de cada 5 pessoas no mundo apresenta problema em algum momento da vida. Os pesquisadores dizem que uma em cada 5 pessoas, em certo momento da vida dela, ela vai apresentar uma situação dessa. E aí pode ser através do gatilho da perda, por decepção, por traumas psicológicos, por lutos. Quantas pessoas, querido, você conhece que por causa de uma perda, por causa de um luto, essa pessoa não conseguiu se levantar mais? Você conhece alguém assim? Né? Não consegue, perdeu, talvez foi a falência, quebrou, perdeu alguém, um ente querido, e agora por causa disso, isso transformou-se em um gatilho na vida dessa pessoa, e por causa disso ela não consegue se reerguer, ela não consegue caminhar, ela não consegue andar mais. Então isso só uma das causas, irmãos, da depressão. A doença tem como a principal a deficiência no organismo humano em produzir a substância chamada neurotransmissores, tá? Os neurotransmissores, como serotonina, dopamina e endorfina. Ali, ó, serotonina, dopamina e endorfinas. A serotonina é conhecida pelo hormônio da felicidade, atua regulando o humor, sono, apetite, ritmo cardíaco, temperatura corporal, sensibilidade e funções cognitivas. A dopamina é responsável por levar informações para várias partes do corpo. A endorfina é o que provoca a sensação de bem-estar depois de uma atividade física. São neurotransmissores que nós temos em nosso corpo, e quando esses neurotransmissores eles estão ausentes em nós, ele também pode ser a causa do início de uma depressão. Quando falta dopamina, endorfina, quando falta serotonina na pessoa, no organismo dela, esses também pode ser
uma das causas que a pessoa venha a ser acometido pela a depressão. Sintomas dela, vamos ver aí. Nós estamos no tópico 3 da sua revista aí, tá, irmãos? Tentando dar aqui, que ela é grande, essa lição, para a gente ver se consegue falar sobre toda ela. A depressão, sintomas da depressão. A depressão compromete o físico, o humor e o pensamento, irmãos. Imaginou? Pensamento, humor da pessoa. Aí nós falamos, essa pessoa é bipolar. Tem hora que ela está para os pés, tem hora que ela está para a cabeça, né? Mas às vezes a pessoa tem essa dificuldade na vida dela. Às vezes ela é deprimida, essa pessoa é tão deprimida e você não sabe que talvez ela vive aí uma depressão leve ou uma depressão moderada. Porque nós conseguimos, talvez nós, leigos no assunto, nós conseguimos identificar a depressão grave, né? A pessoa fica tão assim atordoada que assim já de cara, até um propriamente leigo como eu e talvez algumas pessoas que também pode ser no assunto aqui, vai conseguir identificar se a pessoa está com depressão. Mas quando ela é uma depressão leve, nós não vamos conseguir identificar, porque ela se assemelha com a tristeza comum, simples. O que vai mudar é a intensidade, é quanto tempo ela vai ficar nessa condição. Quanto tempo ela vai ficar nessa condição de tristeza? Então, alguns sintomas da depressão. Eu vou falar aqui alguns sintomas da depressão, irmãos, está ali, ó. E isso não quer dizer que se você tem alguns desses sintomas aqui, não quer dizer que você está depressivo, tá bom? Amém? Alguns deles, olha, tristeza, falta de energia, falta de iniciativa, falta de prazer, alteração do sono, alteração do apetite, pensamento lento, funções motoras mais lentas. A depressão é diferente da tristeza, como é do luto. Os sintomas vão de manifestações leves e delírios psicóticos, irmãos. Olha, alterações leves e até a pessoa delirar assim a ponto de ficar louco mesmo. Então, outros sintomas aqui, não sei se eu coloquei ali. Isso aí, outros sintomas ali, olha. Dificuldade para tomar decisões, ansiedade, desânimo, insônia, apatia, falta de desejo sexual, falta de apetite, boca seca, falta de cuidado pessoal, ansiedade, excesso de suor nas mãos e pés, diminuição da autoestima, irritabilidade, complicações estomacais, intestinais, pressão abdominal, choro constante. O deprimido, querido, quase sempre ele vive sentimentos de culpas e de perdas. Sempre ele vai estar falando sobre isso. Ele nunca supera uma perda. Ele nunca supera uma frustração. Então, essa pessoa que vive desta forma, ele sempre vai estar falando, talvez, de um amor que ele perdeu no passado, ele vai estar preso nessa situação aí, ou talvez, se ele foi um bom empresário, talvez, lá atrás, e ele quebrou e não conseguiu reerguer, ele vai ficar preso também nisso daí. O deprimido, ele sempre vai ficar preso nas frustrações e nas perdas. Vamos ver aqui as complicações. Ali tem um desenho ali, ó, dos sintomas. Angústia. Tem pessoa, irmão, que ela é irritada por natureza, não quer dizer que ela é deprimida, tem depressão, tá bom? Então é da pessoa, da personalidade da pessoa aí. Então, se você está se identificando, fica tranquilo, tá bom? Ora a Deus para te dar paz, para trazer calmaria ao seu coração. Angústia, desânimo, cansaço fácil, né? A pessoa cansa à toa, apatia, sentimento de desesperança, falta de motivação, sensação de falta de sentido na vida. A pessoa fica se perguntando, por que eu estou nesse lugar? Desejo de morrer, insônia. Esses aqui são algumas causas, né? Alguns sintomas da depressão. Vamos ver as suas complicações. Pessoas depressivas sem tratamento podem ter uma série de problemas, irmãos,
como baixo sistema, deixa eu ver se eu anotei, não, baixas no sistema imunológico, aumento no processo inflamatório, cansaço externo, fraqueza, insônia. Essas são algumas complicações. E vocês podem ver que as complicações elas estão andando lado a lado com as causas, né? Fraqueza, insônia, sono de má qualidade, dificuldade para se concentrar, problemas digestivos, isolamento social, e aí vai agravando, chega a suicídio, abuso de substância, a pessoa vai querendo só tomar medicamento para poder se relaxar, para ter paz, para dormir, né? E aí ela vai só afundando nisso aí. Então a depressão não tratada pode gerar graves consequências físicas, mentais, emocionais e comportamentais. Aumenta a probabilidade de comportamento de risco e problemas de saúde. Aumenta a predisposição para o consumo de drogas, para o consumo de bebidas, para o consumo de medicamentos. Vai sempre estar aumentando aí. A depressão pode acometer pessoas, irmãos, de todas as idades, tá? Todas as idades ela pode acometer. Essas são algumas complicações. Lê a resenha para nós aí, Renato, por favor. A depressão é uma doença que desorganiza as reações emocionais e deixa o indivíduo sem motivação, com pouca concentração e lapsos de memória. A pessoa, querido, que não trata a depressão, ela vive deprimida e ela acha normal, talvez é porque é só uma depressão leve ou moderada, não tem atrapalhado muito, porque a depressão leve a pessoa tem uma vida normal, ela é pai normal, ela trabalha normal, mas ela é deprimida. Os pesquisadores dizem que a depressão não tratada, essa pessoa vive 25 anos a menos. Se ela era para chegar aos 50, ela vai viver só até os 25. Pesquisas apontam para isso. Vamos lá para o segundo tópico aí na sua revista. Abre a sua revista aí, ó. Tipos da depressão. Tá? Nós vamos estar falando aí sobre os tipos da depressão. Depressão leve. Como eu falei que existe 3 modalidades, 3 estágios, leve, moderada e grave. Nós vamos estar falando da distimia, que é a depressão leve, tá? Ela é uma forma crônica da depressão, porém menos grave. Ela é depressão do mesmo jeito, porém ela não tem tanta intensidade em algumas causas, né? E pouca conhecida, viu, irmãos? Pouca conhecida. Com a distimia, os sintomas de depressão podem durar longo período de tempo, muitas vezes 2 anos ou mais. Então a pessoa que tem a depressão leve, ela dura um período maior, de 2 anos, um pouco mais. Já a depressão grave, ela tem a durabilidade menor no tempo dela. A depressão leve é diferente chama depressão maior, TDM. Ela é diferente da TDM, porque os sintomas são de intensidades reduzidas, né? Não é a mesma coisa da outra. Como eu disse, a duração da TDM, da transtorno de depressão maior, o tempo dela é menor. Enquanto a depressão leve vai até 2 anos ou mais de 2 anos, a TDM ela dura menor, mas com a intensidade muito maior. A pessoa sofre muito mais. Então, às vezes, você está relacionando, conhece pessoas aí que têm essa depressão, a distimia, que tem essa depressão leve. Mas essa pessoa consegue cuidar dos filhos, consegue trabalhar, mas ela tem esse problema. E ela precisa identificar que ela tem esse problema e cuidar dele, irmãos. Cuidar dela, porque isso aí vai reduzir o tempo de vida dela. O que acontece? Aqueles que sofrem com a depressão leve, ela vai conseguir fazer seus trabalhos, deveres diários, normal, né? Vai trabalhar, vai ser bom pai, vai ser uma boa mãe, vai ser um bom marido, vai trabalhar normal. Mas vira e mexe, de vez em quando aí uma nuvem sombrinha vai vir sobre a mente dessa pessoa. De vez em quando um problema, se não foi tratada, ficou lutando aí, passou os 2 anos, venceu o tempo dela, mas não tratou ela. Daqui uns dias ela volta de novo. Sempre, vira e mexe, ela vai estar dando aí uma cortinada, vira e mexe, uma nuvem sombrinha, uns pensamentos diferentes, vai estar vindo sobre essa pessoa. Então, a melhor hipótese, querido, é tratar
todo tipo de depressão, que seja ela leve, grave ou moderada. Vai acontecer crises que vêm esporadicamente, mas de qualquer forma precisa de acompanhamento. O paciente com distimia costuma perder o interesse nas vidas diárias normais, sentir sem esperança. É a mesma coisa da TDM, da depressão maior, só com a intensidade menor. Aquele que sofre da TDM, da depressão grave, ele tem assim uma vontade, aquela vontade de não viver. A pessoa também, com a leve, tem o mesmo sintoma, só que mais reduzido. A depressão, querido, leve, ela é perigosa, porque a pessoa que sofre dela, ela vai considerar que ela está apenas cansada. Ela não acha que ela está deprimida. Então ela é perigosa, porque ela não é tratada, a pessoa não trata ela. Aí ela pensou, não, eu só estou cansado. Só estou assim, trabalhei muito esses dias. Ela não entende que ela está doente. E aí, pesquisadores dizem que até o descanso prolongado, ela é incapaz, irmão, de mudar o estado. É incapaz de mudar essa situação. A pessoa pode descansar, eu vou fazer nada 30 dias. Vou só dormir, vou só descansar. Não resolve o problema da depressão leve, ela tem que ser tratada, terapia, exercícios físicos, coisas semelhantes, tá bom? O escritor diz o seguinte, olha, a depressão leve é algo gradual e permanente, que mina as pessoas como a ferrugem enfraquece o ferro. Ela vai comendo aos poucos, irmãos, sabe? Já viu a ferrugem aí? Quando ela chega no ferro aí, ela não acaba com o ferro da noite para o dia. Ela vai corroendo ele aos poucos. Aí ele faz essa comparação da depressão leve. A depressão leve é dessa forma. A pessoa vai sendo corroída aos poucos. Ela não sente que está sendo comida, ela não sente que está tendo um problema, mas vai sendo, olha, vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando. Aí chega um momento que está só no fiozinho. E aí que é o grande problema. Vamos pular para o outro tipo de depressão, tá? É a depressão sazonal. Essa depressão ela é interessante da forma que ela acontece, irmãos. A forma que ela acontece, ela é interessante. As variações do humor podem ser influenciadas por mudança na estação. Está frio, está calor, depende da estação do ano. Aí que vai acontecer essa depressão sazonal. A pessoa fica com sonolência, cansaço, e aí ela vai considerar que isso é normal. Mas às vezes ela está aí com essa depressão, a depressão sazonal. Esse tipo de depressão está ligado às estações do ano, acometendo as pessoas mais no inverno. E acontece por falta de luz solar e também pelo isolamento. Essa é a depressão sazonal. Então, muitas vezes no inverno a pessoa vai pegar menos sol, vai se isolar mais, e algumas pessoas caem nessa dificuldade aí, sofre desse problema. O transtorno sazonal ou depressão sazonal é mais comum nas estações mais frias, ou seja, final de outono e início do inverno, e melhora quando começam as estações em que há mais luz e calor. Então, irmãos, olha como é que o nosso organismo, o nosso corpo, ele é uma caixinha de surpresa, né? Talvez eu só fui descobrir isso pesquisando e lendo sobre isso, mas não sabia sobre isso. Talvez você está sabendo disso também pela primeira vez, que a estação do tempo ela vai influenciar no seu humor, vai influenciar no seu dia a dia, né? Por isso que nós vemos que períodos frios, existem pessoas que ficam mais deprimidas. Até o jeito da pessoa falar fica melancólica. Vocês conhecem pessoas assim? Agora eu quero que vocês me ajudem aí e falem comigo aí, por favor. Para depois nós pular para a depressão pós-parto. Fala aí, irmãos. Não, um por um. Não embola. Devagar, senão embola não. Paz do Senhor para todos. Eu até me identifiquei aí agora, porque
Nós viemos de uma cidade muito quente, né? Muito sol. Valadares não tem lugar que você não pega o sol. Chegando aqui para pegar esse período de inverno, realmente, ouvindo aí agora, eu estou aqui. Gente, aquela leseira que eu estava, aquela indisposição, aquela coisa, uma falta de ânimo. Pode ser que foi dada isso aí, né? Essa falta de sol, tudo eu, como é que eu falo? Não adaptei, não acostumei, né? O frio, a ausência do sol, aí vem a indisposição. Então, é uma coisa que está sendo novo para mim. Eu não sabia disso, dessa depressão sazonal. É isso. Lá em Piedade o povo é tudo curado, né? É frio o Antônio naquele lugar. Lá eles não têm esse problema não, né, Luciano? Bem, irmãos, quer ver outro exemplo aqui, irmão, também da depressão sazonal? Ela acontece também durante as festas de finais de ano, tá? Onde os níveis de estresse acabam aumentando devido ao pensamento de promessas não cumpridas. Aí a pessoa chega lá em dezembro e ela fala assim, poxa vida, eu falei que esse ano eu ia fazer uma dieta, eu falei que esse ano eu ia ler um livro, eu falei que esse ano eu ia para uma academia, e eu não fiz nada disso, passou o ano todo e eu não fiz isso. Esse também é um exemplo, tá? Esse também é um exemplo que a pessoa pode também ficar deprimida também por causa dessas promessas, né? E aí vem, durante esse período aí, a ansiedade. Aí ela chega a dezembro e faz de novo promessas para o ano que vem. Então, se você quiser ficar livre de depressão sazonal, faça isso, tá, querido? Cumpra com as promessas que você fez para você mesmo. Se você falou que vai fazer academia, faça, tá? Chega o final do ano aí, você falou que vai ler livro, leia. Falou que ia ler a Bíblia, hein? Quantas pessoas chegam no final do ano e falam, eu vou ler a Bíblia toda? Aí ele chega no capítulo 5 de Gênesis, e aí não consegue caminhar mais, né? Vamos lá. Depressão pós-parto. Essa daqui é conhecida, né, irmãos? Vocês conhecem alguém com isso daí? Você já conheceu alguém que passou por situações semelhantes? Ajude-me aí, por favor. Fala aí. Vamos lá, irmãos? Tá frio não, tá calor, não tem ninguém deprimido aqui, então você pode conversar tranquilamente, tá? Pode conversar. Você tem certeza que alguém aqui conhece alguém que passou por situação assim, pastor, eu já passei por isso. Isso não é vergonha não. Olha, a depressão pós-parto tem início 4 semanas após o parto. Ocorre depois que a pessoa ganha, ela é pós-parto. 4 semanas a pessoa agora começa a ficar melancólica, deprimida, ter alguma dificuldade e pode correr também para se tornar grave, tá, irmãos? Ela tem variações do humor, preocupação exagerada, tá? Nós preocupamos, mas tem pessoa que exagera na preocupação, né? E aí também associa-se a características psicóticas também, tá? Ideias de infanticídio, já viu? Mães que mataram filhos depois que eles nasceram, né? É por causa disso, depressão pós-parto. A pessoa está doente, aí ela comete agora o infanticídio. Ela agora comete algo terrível. Nesses casos, a mãe tem alucinações e sente até motivada a matar o recém-nascido, sob delírio que faz entender que algo ruim está acontecendo. Aí na mente dessa pessoa que está doente, adoeceu depois do parto, na mente dela fala assim, eu vou matar este bebê aqui, porque senão ela vai sofrer coisas piores no futuro. Ela está doente, a mente dela não está ajudando, mas existem tratamentos também, tá? Mulheres com esse tipo de ansiedade podem mostrar excessivo cuidado ou desinteresse completo. Ela é exagerada em tudo, no extremo, tá? Deixando de amamentar, deixando de cuidar da higiene do bebê. São mudanças físicas e emocionais que muitas mulheres têm depois de dar à luz.
A depressão pós-parto pode afetar mulheres de todas as idades, classes sociais e etnias. A atenção deve ser durante a gravidez, logo que tenha dado à luz ou sofrido aborto, ou mesmo deixado de amamentar. E esse mal gera mudanças súbitas e extremas de humor. Então, queridos, nós vemos pessoas que têm sofrido com depressões, vários tipos dela. Nós falamos aqui da leve, da sazonal e da depressão pós-parto. Mas tem outros. Tem a bipolar, tem a unipolar, tem a grave. Tem vários tipos de depressão que pode trazer problemas gravíssimos e essa pessoa vai ficar presa nisso daí. Então, nós precisamos conhecer um pouco sobre isso daí. Depressão bipolar, irmãos, essa também é conhecida, né? Essa pessoa é bipolar, uma hora está bem, uma hora não está. É isso mesmo. Exatamente é isso que acontece. A Associação Brasileira de Psiquiatria diz que aproximadamente 4 milhões de brasileiros sofrem desse transtorno, irmãos. É muita gente. 4 milhões de brasileiros sofrer de algo assim. Não é pouca gente, não. 15% dos pacientes que sofrem dessa doença cometem suicídio, irmãos. Olha aí. 15%. 15% de 4 milhões não é pouca coisa, não. Não é nada. É muita coisa. Então, são doenças, irmãos, graves que precisam ser conhecidas e precisam ser tratadas. Algumas realmente são leves, terapia, exercício físico, situações assim com um aconselhamento, a pessoa vai conseguir sair daquele mal ali. Mas outras não, como essa depressão bipolar. É um quadro psiquiátrico bastante grave. A depressão bipolar são os episódios depressivos apresentados por paciente com transtorno bipolar de humor. Então, dessa forma, é preciso explicar rapidamente em que se constitui o transtorno bipolar. Ele altera o episódio de mania, né? A euforia dele, a alegria dele, o entusiasmo dessa pessoa muda rapidamente, drasticamente. Aí vem episódios depressivos que pode ser único ou recorrente. Pode ser ele só tem episódio que ele está deprimido, mas pode ser que isso ocorra invertendo assim, olha, recorrente. Um dia ele está deprimido, no outro dia ele está alegre, no outro dia deprimido, no outro alegre, ou às vezes o mesmo dia ele está deprimido e alegre. Depende do organismo dessa pessoa. Pastor. Sim. Isso é interessante porque tem aumentado, principalmente depois, pós-pandemia, né? Um fenômeno, né, que os pesquisadores estão estudando sobre a depressão infantil, né? Eu tenho um aluno que ele tem 12 anos e ele desenvolveu desde muito cedo a depressão. Então, tem dia que ele chega na sala, eufórico, participa, e tem dia que ele nem consegue ir na escola, fica trancado em casa por causa da crise de depressão. E a crise de depressão dele é tão forte que ele tem lapsos, perda de memória. Por exemplo, se ele gosta naquele mês só de português e matemática, ele vai gostar só de português e matemática e esquece os outros conteúdos, né? Então, cada vez mais a depressão ela tem atingido uma faixa etária mais cedo, né? De 9, 10, 11, 12 anos. Né? E a questão do pós-parto, eu tenho uma amiga que ela teve essa depressão pós-parto. E o sentimento de culpa, ela falava, Sueli, eu tinha dia que eu queria rejeitar o meu bebê. Eu queria largar. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer uma coisa errada? E cria aquela barreira com o bebê. Então, eu acredito que o pós-pandemia, né, nesses 2 anos, provocou um aumento no número de depressão. É verdade. Esse pós-pandemia e justamente no momento da pandemia foi onde os psicólogos e psiquiatras trabalharam mais, irmãos. Viu? Trabalharam mais. Realmente, isso aí desencadeou porque a pessoa estava em isolamento. Um dos gatilhos para a depressão é o isolamento. O frio, né? A pessoa está ali, não tem convívio, não pode conversar com ninguém, é um dos gatilhos. E a pessoa tem uma predisposição genética
né? Um neurotransmissor que está faltando no organismo dessa pessoa, e aí ela vai agora ter um tipo de depressão, seja ela leve, moderada ou grave, né? Então, o transtorno bipolar tem iniciado muito em crianças, viu, irmãos? Crianças. Antes da pandemia já existia, agora, pós-pandemia, tem sido mais frequente, tá bom? Em sua maioria, começa, tá, nas pesquisas, ele diz que inicia a partir dos 15 aos 19, mas nós já estamos vendo que isso, irmão, já está diminuindo a faixa etária de idade aí. A faixa etária de idade já está sendo diminuída. Oi. Pai do Senhor, irmãos, observando essa lição de número 8, eu estava observando que parece que a depressão ela tomou uma força muito grande com a questão da tecnologia. Porque a gente vê que as pessoas ficam deprimidas em ver que a vida delas não estão de acordo com aquilo que elas vê pelas redes sociais. Elas buscam a aprovação daquilo que elas não têm, elas se sentem inferior. E a gente vê que essa depressão é tão séria, e observamos tópicos, como ela causa um dano emocional, de repreensão, de rejeição, de abandono. A pessoa se sente inferiorizada pelas outras, e a gente vê uma falta de gestão de emoção. Eu estou lendo um livro do Augusto Cury, onde ele fala que as pessoas estão se perdendo em si mesmo por não conseguir administrar suas próprias emoções. E as emoções das pessoas engolem elas. Mas como que começa isso? A gente vê que as pessoas estão tão presas na tecnologia, tão aprofundadas, né, que elas estão perdendo o contato pessoal de uma para com as outras. Elas estão mais preocupadas com aquilo que elas podem ser ou querem ser, estão esquecendo a educação dos filhos, estão esquecendo a participação familiar. A pandemia ela atingiu tanto nessa área da psicologia, porque a gente vê o quê? Quando tira o celular de uma pessoa em uma mesa, não tem conversa. O que é que eles vão conversar uns com os outros? Não tem argumento, não tem assunto. Porque eles estão tão inteirados dentro daquilo que eles se perderam. Eles não conhecem uns aos outros mais. Então, é só uma observação assim, que eu fiz, ouvindo o senhor, ouvindo o cantor lá, o irmão, que eu esqueci o nome dele, o Suelder, é que as pessoas estão se perdendo. E eu vejo que a tecnologia é um gatilho principal que está acontecendo. Bom, a depressão é algo físico, fisiológico, é algo hereditário também, mas ela tem pontos onde ela consegue ganhar mais força. E eu vejo que até dentro dessa área da pessoa se sentir inferior, quando ela chega no Instagram, no WhatsApp, vê alguém viajando, vê aquela paisagem linda, maravilhosa, ela está dentro de casa e não consegue fazer aquilo, porque aquela pessoa consegue, aí ela vai, tira uma foto lá e quer mostrar aquilo que talvez não é. Não sei se os irmãos percebem, quando vai tirar uma foto com as crianças, vai assim, ri meu filho, ri. E às vezes acontece até uma briga ali, e a criança sai rindo, mas não foi aquilo. Quer buscar uma aprovação da sociedade que talvez não tem. Então é uma loucura essa questão da depressão, e vejo como ela fica bem associada a essa lição 8. Então é só uma observação, e desculpe pelo tempo, irmãos. Não, muito boa a sua fala. Só complementando aqui, achei muito interessante a observação dele. E hoje em dia, principalmente o Instagram, né, que virou uma vitrine e um termômetro também. Porque se você tem 50 curtidas em uma foto, aí você tira a outra que tem só 30, você fica chateado com as 20 que não curtiu. Já fica deprimido, né? Aí você posta um stories lá e agora tem como você ver quem visualizou seus stories. Aí se a pessoa não está visualizando, você chega, e aí, por que você não está visualizando mais meus stories? Aí gera aquela tristeza, fulano não gosta de mim e tudo mais. Então a gente está vivendo realmente um momento bem crítico de querer mesmo ser o centro, e isso tem nos tornado mais egóicos e nos afastado das pessoas. A gente está tão próximos em relação à rede social, né? A gente tem tantos seguidores, tantas pessoas próximas ali,
mas fisicamente, igual o irmão falou, né, em conjunto ali, a gente está muito longe. É verdade, a pessoa às vezes tem ali 5.000 amigos ali, né? Mas na vida real ela não tem 3. Ela não tem pessoa que ela pode falar, pegar na mão, né? É claro que isso não é na totalidade, né, irmãos? Mas acontece muitas vezes acontece isso sim. Vamos pular aqui então, irmãos, agora para... Pastor. Sim. Deixa eu fazer uma observação também, nessa questão da depressão da bipolar, né? Isso. Tem uma pessoa na nossa família que ela tem essa depressão bipolar. Eu queria fazer uma observação com relação ao tempo. Essa pessoa, ela tem 2 estados de humor, né? Ela fica 6, 7, fica até 1 ano em um estado de humor. Ela fica falando bastante alegre. Isso é da minha família. E passa esse tempo, quando termina esse tempo, por exemplo, igual eu falei de 6, 1 ano, ela vira uma chave automaticamente e transforma em uma outra pessoa, né? Ela fica triste, ela fala bem menos e ela tem esses 2 tipos, né, de estado de humor. E isso acontece dentro da minha família. Eu queria fazer essa observação com relação ao tempo, né? Sim. Que isso pode durar até bastante tempo. Uma coisa que acho que os irmãos não saibam, né? Sim. Ok. Essa informação aí. Ok. Vamos pular aqui, irmãos, para depressão maior, que é a unipolar, né? Tem a bipolar, aonde a pessoa tem duas personalidades, como o Robert acabou de dizer aqui, e a unipolar. Essa aí vai ser só uma só a deprimida, né? Então, um transtorno depressivo maior, conhecido também como unipolar, é caracterizado por episódios depressivos maiores, nos quais, pelo menos, precisa estar os 5 sintomas, tá? Humor deprimido, diminuição de interesse ou prazer e persiste aí por 2 semanas. Se menos de 5 sintomas estiverem presentes, o paciente não apresenta o episódio depressivo maior. Aí vai ser leve ou moderado. Para ser o grave, tem que estar os 5 sintomas presentes, atuando pelo menos durante umas 2 semanas aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Os sintomas de depressão são humor deprimido, nós falamos, não vou repetir novamente, perda de prazer e interesse, mudança significativa no apetite ou peso, quantidade excessiva ou inadequada de sono, movimento anormalmente agitado ou lento, fadiga, dificuldade de concentração ou tomada de decisões, sentimentos delirantes de culpa ou inutilidades e pensamentos sobre morte ou suicídio. Foi aquilo que o Sueldo falou, sentimento de culpa da pessoa que ele conhece que tinha depressão pós-parto. Aí aqui nós temos aqui o Ricardo Boechat, falecido aí, se eu não me engano, acho que foi 18 ou 20, que o helicóptero caiu. Ele também teve a TDM, transtorno de depressão maior. Aí ele diz o seguinte, olha, quem cai num quadro desse perde qualquer condição de continuar ativo, de pensar as coisas mais simples. A pessoa morre ficando vivo. Ele define esse transtorno a qual ele passou desta forma, tá? Então, querido, o transtorno depressivo maior, também chamado de unipolar, se esse transtorno ele continuar, não for tratado, ele leva ao suicídio, tá? Ele leva ao suicídio. Diagnóstico de depressão maior é feito pelo psiquiatra ou por psicólogo, por observações dos sintomas físicos. E muitos especialistas concordam que esse tipo de depressão, ele tem pouca melhora com medicamentos, irmãos. Pouca melhora com medicamento. Essa é a forma mais grave do estado depressivo, tá bom? E agora, querida, é nessa hora que nós precisamos exercitar a fé, embora quem está com essa dificuldade, dificilmente ele vai querer exercitar a fé. Aí vai precisar do familiar, vai precisar do amigo, vai precisar do parente, vai precisar de alguém para poder empurrar essa pessoa aí e ajudá-la, tá? Ajudá-la para ela vir a exercitar a sua fé. Pastor, assim, sobre a depressão, eu já sofri muito com depressão. Essa depressão que eu tinha antes de ser evangélica,
Eu ia muito para o hospital, a semana inteira para o hospital. Tem o meu cunhado, a minha cunhada que está por prova. Eu tinha muito medo de morrer, ao contrário. Eu tinha medo de morrer, muito medo. E, às vezes, o meu marido não correspondia. Assim, sabe, eu não tinha, assim, aquele apoio dele. Um dia eu falei para ele, o custódio, o médico falou para mim que eu não posso ficar só, porque eu tenho muito medo, eu tenho pavor de morrer. Aí ele falou assim, mas se eu estiver perto de você, você morre. Se não tiver, você morre. Acabou ele indo trabalhar e eu ficando só. Mas aí eu fui sofrendo. Nunca entrei no banheiro e fechasse a porta. Eu não fechava, porque eu tinha medo de morrer tomando banho ou no banheiro. E assim foi. Mas depois que eu conheci, que eu vim para a igreja, graças a Deus, eu melhorei muito. Hoje eu tenho essa depressão leve, mas quando eu sinto que estou depressiva, eu vou procurar falar com Deus, fazer minhas orações, e assim eu estou passando, graças a Deus. Melhorei muito. Nunca, assim, é muito difícil eu ir ao hospital por causa de crise de depressão. Graças a Deus. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e muita oração. Eu acho que quem tem essa depressão, eu procuro o médico, sim. Eu vou ao psiquiatra, doutor Gustavo. Mas ele até falou para mim, dona Cia, a senhora é muito alegre. E igual o senhor falou, que tem pessoas que cumprimentam, abraçam, é o meu problema. Entendeu? Eu sou muito assim. Às vezes eu posso dar depressiva. Mas se eu sair de casa, eu converso com todo mundo. Abraço todo mundo que for preciso. E assim eu estou passando, graças a Deus. Melhorei muito depois que eu vim para a igreja. E aconselho a todos que têm muita fé em Deus, que só a misericórdia de Deus para curar e oração. Amém. Obrigada. Isso aí. Isso é uma grande verdade, viu, irmãos? Quando a gente fala vir para a igreja, a pessoa vai estar no meio de gente, vai estar conversando, vai estar sendo curada, oração, Deus está no controle de todas as coisas, tá? Para Deus nada é impossível. Então é um ambiente favorável para a pessoa que está vivendo nessas condições, tá? O transtorno, irmão, depressivo maior, ele não é apenas um dia ruim ou um contratempo, ou um momento de desânimo, ansiedade. Aí é aquilo que a irmã Marci falou. O problema é que muitas vezes a pessoa está deprimida, está com algum sintoma de depressão, o familiar, o marido, o filho, as pessoas que estão à volta, ele não vai colaborar, porque às vezes aí não entende. Ele vai achar que aquilo ali é uma preguiça, vai achar que aquilo ali é fraqueza da pessoa. Na verdade, a pessoa está precisando de ajuda. Então, nós temos que ser sensível a isso aí. Temos que ter essa sensibilidade aí. Então, querido, é muito mais sério do que nós pensamos, tá? Vamos pular aqui para vai caber não. Tem aqui ainda o síndrome do pânico, que é isso que ela falou. E a pessoa tem medo intenso, tem pavor, outro tipo de depressão, tá? Síndrome do pânico. Ela pensa que a morte vai chegar para ela a qualquer momento. A síndrome do pânico afeta aproximadamente entre 2 a 4% da população mundial. Tá? Ela tem um pico entre os 20 e os 24 anos de idade, sendo que normalmente acomete pessoas sempre acima dos 14 anos, tá? Sendo bastante rara na terceira idade. Essa é a crise de pânico. Aí nós vemos, querido, muitas pessoas, jovens, tendo esse transtorno. Crise de ansiedade, alguns gatilhos podem ser acionados, como foi falado ali pelo Carlos muito bem, talvez uma rede social, a pessoa entristece porque não tomou uma curtida lá, sei lá, ninguém curtiu a foto, e ela vai entristecendo. E aí a pessoa dá aquela crise de ansiedade, dá aquele pico ali, porque são coisas rápidas, né? Cada crise de pânico, ela atinge seu máximo rapidamente, digamos, ele está falando entre 2 ou 3 minutos, é rápido. E muitos jovens têm passado por isso, irmãos. Jovens da igreja, irmãos, pessoas da igreja, têm passado por situações assim. Então, também é uma enfermidade psiquiátrica. Causa aí medo, insegurança, desespero, e não tem motivo para isso. Não há um motivo para a pessoa ficar nessa situação, ela simplesmente fica, tá? Talvez por causa de neurotransmissores que faltem em seu organismo. Resenha do tópico 2, lê para nós aí, Renato.
Existem diversos tipos de depressão e todas requerem os devidos cuidados médicos, terapêuticos e espirituais para que sejam superadas. Ok. Vamos pular aqui então, prevenção e tratamento. O último tópico aí da nossa revista aí, tá, irmão? Tópico 3. Prevenção. Para espantar a tristeza, mesmo sem um fim da rotina, é importante gerenciar o estresse, irmãos. Como é que gerencia esse negócio? Difícil, né? Mas é importante. É um dos princípios aí para poder prevenir e ser tratado, tá? E como pode ser feito isso aí? Lendo, aprendendo coisas novas, né? Praticar esporte, se divertir. É aquilo que eu falei lá no início, a pessoa tem que ter o tempo para ela cuidar da vida dela bem, senão depois ela vai ter que cuidar dela mal. Então ela tem que tirar tempo para isso. Fazer uma boa leitura é muito bom para isso também. A prevenção, então, é sempre o melhor remédio, tá, irmãos? Cerque-se de pessoas, amigas, maduras, confiantes. E a outra que você não pode deixar de ter na sua vida é Jesus. A maior prevenção é Jesus. Se você tem uma vida diária, devocional, de leitura da Bíblia, de oração, buscando ao Senhor, certamente, querido, você vai estar colaborando muito para prevenir, principalmente a pessoa que tem predisposições genéticas, para prevenir que isso aí venha acontecer na sua vida. Sinais de alerta. A fala do salmista, irmãos, do Salmo 18, ele diz o seguinte: olha, tristeza e de morte cercaram-me, torrentes de impiedade me assobraram. Aqui é um sinal que existe alguns sintomas de depressão na vida desse moço. Então, um outro sinal, quando alguém se isola, quando alguém não deseja conversar, quando a pessoa não quer se alimentar, são sinais de alerta que nós devemos ficar aí ligados, tá? Para entender o que está acontecendo, principalmente com adolescentes, principalmente com mulheres. Pessoa deixa de cuidar da aparência, irmãos. Pessoa andava esbelta, andava ali bem arrumadinha, de repente está todo desgrenhado, não penteia cabelo mais, não passa um perfume, não troca de roupa. Isso é um sinal muito forte, tá? Isso é um sinal muito forte. Então nós devemos estar atentos a estas situações aí. Diagnósticos e tratamento. Só para nós correr aqui por causa do horário, tá, irmãos? O diagnóstico, ele precisa ser clínico, tá? Realizado por pessoas especialistas para isso. Todavia, o diagnóstico é tão complexo quanto a doença. Os pacientes, uma das perguntas que o paciente pergunta o tempo inteiro, ele pergunta para o médico se ele está deprimido, como que se o resultado pudesse ser obtido através de algum exame de sangue, e não é assim. São através de comportamento, através de sinais, através dos sintomas, através daquilo que a pessoa tem feito, que aí o psiquiatra ou o psicólogo vai tentar entender se essa pessoa, qual nível de depressão ele está. Leva para ela lá. Qual nível de depressão essa pessoa está. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vale a pena também lembrar que, desde quando eu me converti ouvindo que depressão era do diabo. Só que vale a pena nós lembrarmos aqui que depressão não é do diabo, né? Como já foi falado aí, existem vários tipos de depressão, a fisiológica, a orgânica e a espiritual. Então, nós não podemos dizer que a depressão é do diabo. O diabo pode tirar proveito da depressão, mas ela não é do diabo. Então, nós precisamos tirar esse equívoco da nossa mente. Eu mesmo, no começo desse ano, eu passei por um quadro depressivo leve, devido a algumas coisas que eu vivi. Então, assim como foi falado aqui, a presença de pessoas do nosso lado, nos ajudando em oração, nos incentivando, é muito importante. Porque nesse período que eu passei, eu pude contar com as minhas irmãs aqui da igreja, que são minhas amigas, que me acompanham espiritualmente, e foi, assim, algo que fez a diferença na minha vida. Então, assim, é importante nós lembrarmos que nós precisamos ter pessoas, sim, do nosso lado, nos acompanhando. E tem outra questão, nesse período eu queria me isolar muito.
ficar em casa, não queria ver pessoas. E, mesmo assim, não querendo sair, querendo ficar em casa, eu vinha para a igreja do mesmo jeito, mesmo sem querer. Então, são essas coisas que fez o diferencial na minha vida. E, acima de tudo, o Senhor tem me sustentado e me dado graça. Amém. É muito importante isso aí que a Cida falou, irmãos. Algumas pessoas têm um conceito, né? A pessoa está em depressão porque ela não é de Deus, porque realmente não aceitou Jesus, né? Não tem nada disso, irmão, tá? Isso faz parte do nosso organismo. São situações que às vezes vai gatilhos, traumas, e em determinado momento da vida vai ser acionado, tá? Aí é tanto que nós iniciamos a nossa leitura falando sobre quem? Falando sobre Elias. Quem foi Elias na Bíblia, né, irmãos? Será que ele foi homem de Deus? Claro que foi, né? Claro que foi. Então, assim, mas nós somos o quê? Nós somos seres espirituais, mas também somos humanos. Nós temos a nossa parte humana, né? Aqui ninguém vive 100% em espírito. Ninguém vive aqui 100% em espírito, né? A maioria da parte das nossas vidas vai ser mesmo a parte humana que sempre vai estar falando, a maioria das vezes. Então, isso que vai acarretar situações em nossas vidas que podem sim chegar a depressão leve, moderada, grave. E agora, quando nós temos um apoio da igreja, de pessoas maduras, de pessoas que conhecem, espirituais, que podem ajudar essas pessoas, tudo muda, irmãos. Tudo muda, tá? Vamos lá, vamos correr aqui para concluir. Fala para mim, hein, Renato. Sim. Sim. Graça e paz, irmãos, bom dia. Bom dia. Eu deixei para falar no final aí, porque eu tenho na minha família uma pessoa que deu uma depressão por, assim, perseguição no trabalho, né? E o esposo dela sempre falava, sai desse vício, larga isso, e ela não querendo sair. E como foi tão forte a depressão dela, que ela caiu o cabelo, a unha, sobrancelha, não ficou nada. E a ajuda foi de Deus, o meu menino sempre levando ela para a igreja, e ela fazia parte do louvor, e a ajuda dos irmãos. O psicólogo era uma pessoa evangélica, que ele já arrumou, e para a honra e glória do Senhor, que é só no Senhor mesmo, porque senão ela não estava aí hoje. Pelo estado dela, ela andava com um documento, eles falam que é documento de doido, porque as pessoas olhavam, né, tá doida, não ter cabelo nem nada, sabe? Hoje ela tem o cabelo, mas com falhas, mas só que ela não aceita, ela rapa mesmo. E ela, então, a ajuda do esposo, dos irmãos da igreja, né, oração, o pastor, então, todo mundo ali. E ela nunca, nem saiu do louvor, ela não saiu. Amém. Continuou no louvor, sabe? Glória. Mas o quê? A fé em Deus, a ajuda do esposo, dos irmãos, o psicólogo evangélico, né? E graças a Deus, senão ela não estava aí hoje, não. Mas para a honra e glória do Senhor, ela está curada. Amém. Que bênção. Esse aí é um dos melhores tratamentos, irmãos. A igreja colabora muito, irmãos. A igreja, se todos nós soubéssemos a força que a igreja tem para tratar algumas demandas em nossas vidas, irmãos, teria gente doente, não. O problema é que muitas vezes nós não acreditamos na força que a igreja tem. Tá? Então, olha para você ver, por causa de uma perseguição, caiu unha, caiu cabelo, perde emprego. E aí, um gatilho, irmãos, só precisa de um gatilho. A pessoa fala assim, não, hoje eu estou bem, eu nunca vou sofrer disso. Talvez exista uma predisposição genética na vida da pessoa, e um gatilho aciona esse negócio e muda a vida dessa pessoa. Então, a gente, em gabinete, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas assim, que está aí deprimida, que está, quando a gente entende que é um grau grave, nós já passamos essa pessoa aí para um psicólogo, e é interessante esse psicólogo ser cristão, para ele entender e trabalhar a fé junto, tá? Que às vezes um psicólogo não cristão, ele vai apenas levar ali do jeito que ele conhece, né? Mas ele esquece de um princípio importante, que é Deus, e ele é primeiro em nossas vidas. Nós não podemos tirar o Senhor nesse momento tão importante que a pessoa está passando.
Lê para nós aí a resenha do tópico 3, Renato. Há tratamentos para a depressão, contudo, a prevenção é o melhor remédio. Olha aí. Então, querido, como nós vimos, a depressão é uma doença grave, doença séria, não importa se ela está no nível leve, no nível moderado ou no nível grave, tá? Ela precisa ser tratada. E a igreja precisa despertar para ajudar a tratar algumas vidas que têm passado por situações semelhantes, viu? Então, queridos, você conhece alguém nessas condições, você sabe de alguém que precisa de ajuda, seja você esse braço aí, seja você essa pessoa para estar ajudando essa pessoa a sair desse momento. Pega aí, irmã Marilene aqui. Seja você essa pessoa para ajudar essa pessoa a sair desse problema. Uma observação, aqui no finalzinho do diagnóstico e tratamento, tem assim, no livro da Raiz da Depressão do Cote, que ele fala que é um erro confiar magicamente nas drogas tranquilizantes, indutoras de sonos e antidepressivos, sem considerar a necessidade de governar as emoções, reavaliar o estilo de vida, crucificar os traumas, lidar com as verdadeiras raízes da depressão e redimir-se da vida pecaminosa. A palavra de Deus revela que a confissão de pecados, tanto a Deus como aos ofendidos, também reflete na saúde do ser humano. E, baseado nesse fechamento, eu super concordo com essa colocação do Cote. Quando a gente vai pegar, no geral, se for fazer um resumo, o que é a depressão? A depressão é excesso de passado. E toda vez que está ligado ao excesso de passado, você vai trabalhar perdão. Então, perdão é confissão. Às vezes, uma condição que você foi colocado e que você vai guardando aquilo, e acontece, às vezes, uma coisa que vai desencadear uma situação que está lá nas raízes anteriores. Então, sempre, a depressão ela está associada a episódios de passado. A ansiedade é excesso de futuro. A síndrome do pânico ela vai juntar as duas. É o excesso de passado, que é a depressão, com o excesso de futuro, que um associa a outra, gera a síndrome do pânico. Sempre a fé vai trabalhar a ansiedade, sempre o perdão, a depressão. Então, assim, precisa sim de medicamentos. A situação que é tão grave que a pessoa surta. Então, ela precisa passar por medicação, respeitar. Eu sempre falo, está usando medicação, precisa acompanhamento médico e desmame com acompanhamento médico, não pode simplesmente tirar. Eu tive depressão pós-parto de nível gravíssimo, eu desenvolvi aquele esquecimento, amnésia, eu tive amnésia. Eu cheguei e fiquei internada por 4 dias, porque eu tive paralisia dos membros inferiores e sem saber que eu tinha depressão pós-parto. Eu desenvolvi a depressão nas primeiras vezes na minha adolescência, que apareceu. E o tempo todo eu lutei contra isso. Até anos atrás eu sempre tive reincidência. Então, o que a gente precisa fazer? A Cida falou uma coisa que é muito importante. Um dos primeiros passos é a pessoa querer sair da depressão. Porque algumas vezes eu já atendi pessoas que têm depressão, mas curte a depressão. Depressão não é diabólica. Satanás sim vai tirar proveito da situação. E eu ouvi por diversas vezes, a ponto de parar a medicação e ficar em crise de abstinência e ficar internada, porque eu recebia visita de cristãos, despreparados do meu ponto de vista, que falava que depressão é do diabo, que eu não precisava de tomar, que era falta de fé. Existe sim a medicina e nós precisamos honrar a Deus com a medicina. Mas nós precisamos, paralelo à depressão, entender que eu vou precisar do acompanhamento médico, psiquiátrico, ou uma terapia, mas também vou precisar desenvolver a minha fé. E sempre, sempre, nós precisamos de pedir a Deus para trazer à nossa memória o que é que está sendo a raiz daquilo. Esse livro do Cote, eu super indico. É um livro que todos nós devíamos ler várias vezes na vida, para entender, porque até a alimentação, ela tem fator depressivo. Então, às vezes, nós estamos num estado depressivo, que não é depressão, mas se eu curto aquele momento, eu vou chegar na depressão. E vai só piorando a situação. Então, Satanás, ele sempre vai tentar trabalhar a nossa mente. E uma mente depressiva está extremamente vulnerável às ações de Satanás. Então, depressão não é sinal de fraqueza, depressão é sinal que a gente é ser humano. E nós temos, biblicamente, respaldo suficiente para a gente sair dessa condição. Dentro dos neurotransmissores que o senhor colocou ali, os 3 mais importantes, são neurotransmissores que nós temos no nosso organismo. E como que a gente ativa aquilo com gratidão? Então, a Bíblia é o nosso manual de vida. Na Bíblia tem tudo.
Então, nós corremos, às vezes, para o modo mais prático, nós vamos para o antidepressivo. Quando nós temos forma de tirar o foco do problema e focar na solução, ou trazer para a nossa vida aquele versículo que diz que eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Isso automaticamente vai gerar os neurotransmissores importantes que nós temos e nós vamos conseguir superar. Amém. Muito boa a fala da irmã Marilane. Irmãos, vamos orar? Coloca-se de pé. Não vou nem chamar o louvor aqui, senão ainda já estouramos o horário aqui. O pessoal já estão. Vamos orar então? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, engrandecemos o teu nome. Queremos apresentar, meu Deus, cada vida que se encontra aqui nesta manhã. Talvez existam pessoas aqui que sofrem desta situação de depressão, seja ela o grau, o nível, o estágio que ela esteja vivendo. Nós queremos dizer que nós confiamos no Senhor, Pai. Nós confiamos num Deus que tem cuidado de nós, nós confiamos em um Deus que tem cuidado da igreja, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que transforma. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nessa manhã nós queremos pedir ao Senhor, ministre cura sobre cada vida que está aqui nesta manhã. Meu Deus, ministra a cura do Senhor. Se existe pessoas aqui com depressão leve, o Senhor é o Deus que cura, Pai, nós cremos nisso. Depressão de gravíssima, moderada, não importa o nível que ela está, Pai, o Senhor é poderoso para todas as coisas. Meu Deus, em nome de Jesus, toma cativo o pensamento dessa pessoa, toma cativo as emoções dela, meu Deus, e que ela venha ter uma intimidade, um relacionamento contigo, cada dia mais na tua presença, crescendo em graça, crescendo em conhecimento do Senhor, crescendo espiritualmente, e que essa pessoa possa ser livre, meu Deus, de toda a depressão, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos ministrar cura agora nesta manhã, em nome de Jesus. Seja curado para a glória do nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o Deus que te cura, meu filho, em nome do Senhor Jesus. Ele derrama cura sobre a tua vida agora, e pela fé agora você recebe a cura do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então diga assim agora: pela fé eu sou curado em nome de Jesus, e todo mal que estava em minha vida já não está mais, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir as nossas crianças, elas vão cantar, né? Graça e paz, irmãos. Nós trabalhamos com as crianças, né, e com os juniores, o tema sobre missões, que ainda não foi passado para eles no decorrer do ano, e eles aprenderam, né, dentre outras coisas, a importância do ID, né, de Jesus, aprenderam que eles podem ser missionários, né, em qualquer lugar onde eles estiverem. E eles prepararam um textuário, eu pedi para projetar aí para vocês acompanharem, né, especial, nós vamos apresentar agora. Amém, irmãos? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. As nossas crianças aprendendo a ser missionário. Tem que ensinar mesmo. Novos membros. Amém. Pode aplaudir o Senhor pela vida deles, irmãos? Glória a Deus. Agora, jovens e adultos, vamos lá, fiquem de pé. Texto áureo, daquele jeito que nós ensaiamos, tá, irmãos? No 3.
1, 2, 3. Amém. Pode aplaudir o Senhor pela sua vida também, meu filho. Glória a Deus. Pode sentar. Quero orar em